Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui pegando sua água, seu chá, o seu café e irmos para mais um dia de leitura. Hoje estamos no nosso dia de 238 de leitura consecutiva e vamos finalizar o livro de Lamentações, lendo o capítulo 3 ao capítulo 5 de Lamentações. Bora lá então? Capítulo 3. Castigo, arrependimentos e esperança. Sou aquele que sabe que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão, como se eu tivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes, estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, ele me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, eles zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é a grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre, ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão. Porque o amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos, que ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Porque nos queixaremos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinaremos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abraçamos os nossos corações a Deus, que está no céu, e oremos assim: Ó Deus, nós pecamos e nos revoltamos, e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos maltrataste sem dó nem piedade. Tu nos cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas, até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei: estou perdido. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse e tu ouviste o meu grito. No dia em que eu te chamei, chegaste perto de mim e dissesse: não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvasse a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conhece todos os teus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os pelo que têm feito. Amaldiçoa-os e faz com que caiam eles no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Capítulo 4. Jerusalém é arrasada.
Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes, cruéis com seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede, as crianças pedem água, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas agora morrem de fome pelas ruas, os que vestiam roupas caras agora vivem nos montões de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruído num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como leite e sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como carvão e quando eles andam pelas ruas ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho, por não ter nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira, ele pôs fogo em Jerusalém e arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditavam que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava: Fora daqui, vocês são impuros, não encoste a mão em nós. Quando eles fugiram, andaram de país em país e os próprios pagãos disseram: Esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles, o próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena de nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não pedia ajuda, não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos inimigos estavam contados, o fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida, prenderam o rei que o Senhor havia escolhido. Aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Uz, podem rir. Alegre-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados, e o Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas você, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Capítulo 5. Oração pedindo misericórdia. O Senhor Deus lembra do que nos aconteceu, olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos dos estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai e as nossas mães ficaram viúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza, estamos esgotados, porém não nos deixaram descansar. Para termos o que comer, precisamos de pedir, estendem as mãos aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. E em Jerusalém, na cidade de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração e em lugar das nossas danças ficou só a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre e tu dominas a gente de todos os tempos. Por que nos abandonaste por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faz com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faz com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira irá contra nós
nunca mais acabar? Essa foi a nossa leitura de hoje. E fazendo uma pequena recapitulação do finalzinho desse livro de Lamentações, no capítulo 3 vamos ver que o autor descreve uma profunda aflição e sofrimento a respeito de como ele tem sido cercado pela rejeição. Porém, em meio ao sofrimento, ele se lembra da misericórdia do Senhor e reconhece que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Ele declara que o Senhor é a sua porção e por isso espera nele. O capítulo também afirma que Deus não rejeita para sempre o que, embora permita estar acontecendo aflição, que o seu povo se demonstrado compaixão para com ele. Ao final, o autor confessa os pecados do povo e clama para que Deus examine e restaure a situação de todos. Em Lamentações 4, é retratada de Jerusalém a mudança completa na situação do povo. Os filhos de Sião, antes considerados preciosos, agora passam necessidades. A fome se torna extrema e a situação chega a consequências terríveis. O capítulo lembra que Jerusalém caiu por causa dos seus pecados e da culpa dos seus líderes, especialmente dos profetas e dos sacerdotes. Os inimigos entram na cidade e o povo é levado ao exílio. Ao fim, porém, Edom também é advertido de que o seu julgamento chegará. No último capítulo de Lamentações, agora podemos ver que o povo faz uma oração coletiva pedindo que Deus se lembre da sua situação. Eles descrevem a perda da terra, das casas, dos bens, além da exploração e humilhação sofridas por homens, por mulheres, por jovens, idosos e crianças. Esse sofrimento, essa fome e essa violência fazem com que o povo reconheça que os seus antepassados pecaram e que eles carregam as consequências desses pecados. O livro termina com um clamor para que Deus os restaure e os renove, para que os seus dias possam voltar e que Deus não os abandone, porque no fim do livro dá essa sensação de abandono. E hoje, na nossa porção diária, nós vamos ver Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao 24, que vai falar o seguinte: Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como a grande fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Muito provavelmente você conhece um versículo assim numa outra tradução, que ela é basicamente o seguinte: na Ara a gente vai ver a mesma passagem falando que quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor. O autor bíblico aqui está fazendo uma afirmação categórica em meio à dor e sofrimento que a compaixão, a misericórdia e o amor do Senhor é a causa dele não ser exterminado da terra. O livro de Lamentações é uma rara exceção na Bíblia que demonstra o fim desse livro com uma entoança de dúvida a respeito da vontade de Deus. No final do livro vamos ver em Lamentações 5, 21 e 22 a seguinte porção: Faze com que voltemos a ti ao Senhor, sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar? O autor bíblico enfatiza que a forma como Deus está tratando o povo é tão severa que chega até a pôr em dúvida a respeito de que se existe mesmo esperança no final do livro. A grande questão é que o livro ele é construído para trazer de fato a nossa consciência, as consequências do pecado. A grande questão aqui é que o fator pecado na nossa vida nos dá não apenas desânimo, mas uma desconexão tão grave com Deus que as consequências do pecado parecem não ter fim, e realmente não tem fim. Mas o amor e a bondade e a misericórdia do Senhor fazem com que haja fim até mesmo para as coisas que são infinitas. Se a gente for ver no comentário bíblico latino-americano de Joyce Whitfield, um dos desafios de Lamentações é que o livro não oferece respostas rápidas às perguntas que nos angustiam. Particularmente, a grande questão é possível acreditar em Deus quando tantas pessoas enfrentam circunstâncias tão adversas? Tanto o autor bíblico quanto o comentarista bíblico levam ao mesmo ponto que o livro todo de Lamentações propõe. É possível ter esperança em momentos de aflição, em momentos de dor e sofrimento? Jó 5,7 vai falar para nós a respeito disso. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. E Eclesiastes 2, versículo 14 ao 16 também vai falar: O sábio tem os olhos na cabeça, mas o insensato anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa sucede para todos. Como morre o sábio, assim também morre o insensato.
Ou seja, momentos de dor e de sofrimento acontecem com todas as pessoas e isso não é exclusivo somente por uma ou por outra pessoa, ou por uma circunstância ou por outra circunstância. Salmos 42:5 vai falar para nós: Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei, o meu Deus e o meu Senhor. Existe um lugar em Deus que nós podemos esperar nele por esse renovo enquanto nós passamos por momentos de angústia e de tribulação. Essas coisas podem acontecer, mas elas também podem acontecer para que nós aprendamos a desaflorar a nossa confiança no Senhor e ter ânimo e esperança mesmo em momentos de sofrimento e em momentos de dificuldade. Romanos 12 vai falar para nós: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que a nossa esperança é um motivo de alegria em meio a dor e sofrimento. Que a nossa esperança no Senhor, ela é uma forma de um combustível que nos faz passar por meio de todas as coisas que acontecem nesse mundo de uma forma posicionada em Deus. Mas muitas pessoas têm nesses momentos um pensamento positivo, de desejar também boas coisas, de não pensar nas coisas ruins, e isso necessariamente não é ter esperança. Isso até certo ponto faz sentido, mas isso apenas engana a nossa mente e faz a gente não acreditar na realidade que está acontecendo à nossa volta e simplesmente é como se eu estivesse tentando amenizar o meu sofrimento mental, mas não vai mudar as coisas que acontecem ao meu derredor. Positivismo não é esperança, positivismo é simplesmente uma venda que faz a gente enxergar algo que não está existindo, mesmo que isso possa parecer algo bom. A Bíblia vai explicar para nós de que maneira nós devemos passar pelos momentos de tribulação e de angústia na nossa vida. Não apenas tendo um pensamento positivo, mas levando, como o autor bíblico fala de Lamentações, os nossos pensamentos até a lembrança da pessoa de Deus. João 16:33 vai falar: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A grande mensagem do Evangelho é que o Deus vivo e verdadeiro veio, passou pelos mesmos sofrimentos que eu e você passamos e levou a carga do pecado sobre as suas costas e nos deu o lado vitorioso, nos deu e nos propõe a vitória por cima de todo o nosso sofrimento. O que eu quero dizer aqui é que não é pensamento positivo, mas é um resultado real da cruz de Cristo nós termos esperança em meio à tribulação. Pode nos parecer uma saída que não seja tão agradável. A questão de andar pelo caminho estreito. Jesus não propõe a saída das aflições da nossa vida, ele propõe uma saída para as nossas aflições. 1 Pedro 2:21 vai falar: Pois para isso foste chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os mesmos passos. O apóstolo Pedro vai estar falando aqui para a gente que não precisamos temer o sofrimento, mas que o sofrimento ele é parte da nossa caminhada cristã e faz parte de amoldar o nosso caráter para ser parecido com Jesus. Um crente que não sofre não é um crente parecido com Cristo. Ponto. 1 João 2:6 vai falar: aquele que afirma que permanece nele também deve andar como ele andou. E Jesus andava com aquela cruz, não andava como um pobre coitado, mas o livro de Hebreus fala que ele tinha esperança e tinha alegria, visto o resultado do seu trabalho. Esse resultado é o que nós podemos ver hoje, muita gente sendo salva. Cristo não foi imolado na cruz como um pobre coitado. Cristo foi imolado na cruz tendo a viva esperança no coração dele de que a obra dele culminaria em salvação para muitos. E eu não sei você, o que você pode estar passando, mas eu com certeza sei que Deus sabe. E que Deus quer te salvar, que Deus quer te curar e que Deus quer te transformar em meio a essa angústia, em meio a essa tribulação. Porque as promessas de Deus para nós seguem fiéis até o fim. Porque a palavra dele diz em Mateus 28, e até os confins da terra, até que todas as coisas aconteçam, eu estarei convosco. Deuteronômio 31:8 fala: O Senhor é quem vai adiante de nós, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará, não temas, não te temorizes. Salmos 27:14 vai falar: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tiago 1:12 vai falar: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Amados, a grande questão das nossas provações do tempo presente é o que nos separam de todo o resto.
Uma pessoa que verdadeiramente está com o Senhor, ela está com o Senhor em meio às tribulações, e é isso que gera galardão eterno. Porque se a nossa vida com Cristo, ela é pautada apenas naquilo que é cômodo, como verdadeiramente nós seremos servos do Deus Altíssimo que morreu por nós se nós não queremos passar por aquilo que ele passou? Romanos 8,37 vai falar: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é a certeza da vitória para nós no final. Nós podemos não escapar do sofrimento, mas nós sabemos que mesmo em meio ao sofrimento nós somos amados. Isso muda completamente a nossa dinâmica em meio ao estar sofrendo. O livro de Jó vai falar exatamente sobre isso. O autor bíblico de Jó, o próprio personagem de Jó, a pessoa de Jó falava: eu sei que o meu Redentor vive. Jó não tentava se justificar diante dos seus sofrimentos perante a Deus como se fosse simplesmente alguma coisa que as forças dele o pudessem justificar, mas ele falava: Deus, eu não sei porque eu estou sofrendo, mas eu acredito que você vive e que você vai fazer com que eu chegue e passe pelo final disso. 2 Coríntios 4, 16 ou 17 fala: por isso não nos desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória. Quando nós nos posicionamos com firmeza na esperança do Evangelho, mesmo que nos leve até a morte, a grande questão é a nossa perspectiva de vida e de galardão não está nos presentes momentos, mas está na glória eterna. Uma pessoa que verdadeiramente consegue passar pelas aflições com bom ânimo, essa pessoa é uma pessoa que verdadeiramente consegue dar um bom testemunho de Cristo. Quando o apóstolo Pedro foi para ser pregado, segundo a tradição, ele falou: eu não sou digno de ser pregado, como foi o meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Também, quando a gente vai ver a respeito das histórias dos avivamentos, em meio ao mar, quando Jonathan Edwards e também John Wesley estavam fazendo suas missões, nós vamos ver uma coisa muito intrigante, que é o caso dos morávios. Quando eles entraram em contato com esse povo tão sublime, eles começaram a ver que havia uma diferenciação na vida deles, não somente na sua teologia, mas na sua forma de viver. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando foi evangelizar na América e passou por uma tempestade, morria de medo da morte, mas em meio a isso ele viu uma família de morávios glorificando a Deus em meio ao momento da maior tribulação da vida deles. E ele perguntou: como é que vocês podem permanecer assim? E eles falavam: é por causa da esperança da glória no Cristo. Mesmo que nós morramos hoje, nós vamos nos encontrar com o nosso Pai, o nosso Deus. E isso nos faz ficar alegres e contentes. A verdade é que o final do resultado dessa esperança não é simplesmente que o sofrimento suma, mas é ter uma bendita e blindada mentalidade, sabendo que o final do resultado dessa vida, o final do resultado desse sofrimento não vai me impedir de alcançar a vitória em Cristo Jesus, e a vitória é a vida eterna. A vitória é resplandecer o amor de Deus mesmo em meio às minhas tribulações. A vitória é experimentar as misericórdias de Deus mesmo em meio à minha angústia. A verdadeira esperança não é precisar de provas de Deus para confiar nele, mas provar que esse amor, mesmo nesses dias, não se acaba e não se cessa, que ele estende as suas mãos para os seus filhos e não se exime da dor que esses filhos sentem. Ele está presente. Esse é o nosso consolo e essa é a nossa esperança. Que Deus te abençoe nesses momentos que você possa estar passando e que você saiba que Deus está aí presente com você. Até amanhã e até mais.